só iniciar a gravação que a gente já inicia a aula. Bom? Já foi? Beleza. Pessoal, então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí, né, esse dia 1º de abril aí, sem mentiras, né, sem pegadinhas. Muito obrigado a vocês por estarem participando aqui do segundo encontro ao vivo que a gente tem dentro da disciplina de programação mobile 1, dentro do curso de técnico de informática para a internet, né, eu já falei isso na última aula, mas vou reforçar, vocês estão aí na reta final, né, faltam 4 meses praticamente para vocês terminarem o curso, então sigam firmes aí, né, se incentivem para que vocês possam concluir esse curso e, né, dar uma ampliada nas oportunidades aí, haja vista que informática hoje você consegue aplicar em qualquer outra área, né, você consegue empreender, você consegue ir para essa área também, então a gente deseja que vocês sigam firmes aí, tá bom? Essa aula de hoje, né, estou compartilhando a minha tela com vocês, imagino que vocês já estão visualizando, tá bom? Eu vou fechar minha câmera, porque senão na hora da gravação dá os seus probleminhas aí de gravar mais quem está com a câmera aberta do que propriamente dita a nossa tela, né? Então, pessoal, nós estamos encerrando hoje a semana 1, né? Hoje fecha a atividade da semana 1, eu até respondi lá no grupo de vocês hoje, um colega, eu não vou me recordar o nome, Renato, Reinaldo, não sei. A gente sempre abre as atividades na segunda e fecha na segunda, né? Então, as nossas semanas são segunda a segunda. É uma coisa que a gente já padronizou aqui dentro do nosso campus, tá? Então, assim, a minha aula, por coincidência, nesse módulo ficou na segunda-feira, mas as nossas disciplinas, elas sempre abrem e fecham na segunda. Então, em relação à semana 1, né, nós temos atividade avaliativa aqui, que é um fórum, né, um fórum avaliativo, que o Alexandre, que é o nosso tutor, né, já está dando feedback para vocês, né, hoje até estava conversando com o professor Carlos para a gente saber a quantidade de pessoas que estão participando e tudo mais, né, e pelo fórum a gente já tem uma participação até legal, né, pelo momento que a gente está no curso aí, a gente já teve uma participação legal, mas essa semana fica mais fácil da gente contabilizar, porque no fórum acaba que, né, tem resposta, tem réplica, tem tréplica e por aí vai, né, mas alguém tem alguma dúvida em relação à primeira semana, quer esclarecer algum ponto, a gente pode seguir, que aí a gente vai nesse sentido, vamos fazendo um balanço, né? Fecha a semana 1, vamos para a semana 2. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à semana 1? Pessoal, eu estou vendo só o chat, tá? Eu sei que vocês gostam de usar a mãozinha, às vezes eu não vou ver, porque quando eu conto com essa tela nesse formato, eu não consigo pegar aqui as manifestações, tá bom? Eu vi que a Sandy estava com a mão levantada. Sandy, fica à vontade. Não, aqui foi eu, professor. Não, sem problema. Tranquilo. Fique à vontade, viu, pessoal? Podem me interromper em qualquer momento. Pessoal, vou para a semana 2, então, e aí eu vou fazer aquele esquema que a gente fez na aula da semana passada, tá? Eu vou dar uma passada geral pelo que a gente tem na semana 2 com vocês. Qualquer momento, por favor, me interrompam aí, não tem problema. E depois a gente parte para a parte mais da explicação, tá joia? A semana 2, né, o nosso objetivo aqui é conhecer algumas ferramentas, alguns frameworks, alguns recursos que nós temos para trabalhar com programação mobile, certo? O objetivo aqui é que vocês conheçam realmente a existência dessas ferramentas, saibam onde aplicar, né, a hora que lê o nome, né, já possa te ajudar, e principalmente que a gente comece a criar alguma coisa usando blocos. Até a gente criou na última aula, né, para a gente ver como que funciona e tudo mais. Então, assim, é importante a gente ampliar aí os nossos horizontes, conhecer novas ferramentas, para que a gente possa, né, seguir aprendendo. Então, em termos de material didático, o que eu deixei para vocês? Tem o capítulo 2, né, o site, na verdade, está todo publicado, então, assim, mas eu estou separando por capítulos, né, daqui a pouco a gente vai voltar e vai dar uma passada nele, então, o nosso conteúdo programático, ele está aqui construído, disponibilizado para vocês, tá bom? Tem essa parte em PDF, alguns colegas gostam, né, então já está aqui gerado em PDF, se alguém, né, preferir armazenar, guardar, imprimir, né, tá em PDF aí, vocês podem utilizar, tá bom? Pessoal, entrou alguém agora, desculpa, eu acabei de autorizar, esqueci o nome. O Otaviano, boa noite, Otaviano, seja bem-vindo. Deixei também para vocês os slides, que vai acabar me ajudando aqui nesse momento ao vivo, tá? E alguns exercícios de fixação, tá? Exercício de fixação não precisa de entregar.
Tem também uma videoaula da semana, salvo engano, essa videoaula está com 18 minutos, 19 minutos, tá? Uma videoaula que é o resumo do que a gente está vendo aqui. Alguns conteúdos extras, tá? Um comparativo entre desenvolvimento nativo e híbrido, tá? Um comparativo entre ferramentas em blog, é um vídeo acho que de 8 minutos, 9 minutos, tá? E o link do app Invento. Tem o fórum de dúvidas, né? Toda semana tem. E essa semana o que a gente tem aqui é um questionário avaliativo. Né? São 5 questões, vocês têm 2 tentativas e podem fazer até segunda-feira da semana que vem, no dia 8, tá bom? Inclusive, né, já tem aqui um questionamento em relação às questões, já combinei com a galera que eu vou dar uma olhada, né, não vou garantir que eu vou conseguir fazer hoje, mas até amanhã eu olho e dou uma devolutiva para vocês, tá bom? E aí tá aí o nosso resumo. Então, a nossa semana 2 é isso que a gente tem, tá? Peço a vocês, né, que desde já tentem praticar o máximo que vocês puderem dentro do app Inventa para que a gente possa estar conhecendo mais, mexendo mais e tentem explorar ao máximo também os outros frameworks, né? A gente faz um planejamento aí de 10 horas semanais, né, para vocês em termos de estudo, mas a gente sabe que muitas vezes esse tempo ele acaba precisando exceder um pouquinho aí para que vocês possam, né, aproveitar o máximo possível. Então, vou dar uma passada aqui no conteúdo do capítulo 2. Por favor, fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Bom, e aí, o nosso capítulo 2, ele está baseado em quê? Ferramentas para desenvolvimento mobile. Tá? É o nosso ponto aqui. E aí, nós vamos elencar aqui as principais ferramentas para desenvolvimento mobile. Tá? Aí a gente vai falar um pouquinho do Android Studio, do React Native, do Xamarin, do Flutter e das ferramentas em blocos. Tá? E aí, eu vou me orientar ali pelos slides, mas tudo que eu for falando vai ter algum tipo de informação aqui também disponível para vocês e tudo mais, tá bom? Inclusive a parte do Android eu vou voltar aqui porque eu preciso desse link aqui para explicar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em programação mobile, desenvolvimento mobile, tá? A gente tem que entender que é um tipo de programação muito específico, né? Muito diferente. Por quê? Porque ele tem alguns requisitos que normalmente a gente não encontra na programação. Tá? E talvez o primeiro requisito que a gente tenha é a questão da bateria. Né? Nós temos um limite de bateria. Né? Quando você desenvolve. Desculpa, gente. Quando a gente desenvolve um site, um sistema, né, para rodar no computador, no notebook, no browser, normalmente não é o tipo de preocupação que a gente tem. Quando a gente está trabalhando com programação mobile, a gente tem que ter esse tipo de preocupação. Né? Por quê? Porque o dispositivo ele pode ficar sem bateria. Né? É algo, entre aspas, relativamente comum. Né? Tem gente que dá graças a Deus na hora que o celular fica sem bateria, né? Para dar uma descansada. Outra questão que nós temos aqui é a questão da variedade do tamanho de telas que nós temos. Até por isso a responsividade se tornou algo tão importante, porque é preciso que os nossos dispositivos rodem telas de formato diferente. Né? E aí são telas realmente em formato muito diferente. Né? Nós temos telas de 5 polegadas, de 6, 6,1, de 7, de 8, né? Tem os tablets que tem que rodar. Então, assim, varia muito. Tá? Então, a gente acaba tendo aqui dentro uma gama de ferramentas mais específicas para esse tipo de desenvolvimento. Tá? E aí, a primeira ferramenta que normalmente vem é o Android Studio. Tá? O Android Studio, ela é uma IDE, tá? É um ambiente integrado de desenvolvimento. Quando a gente fala IDE, a gente pensa que é um espaço onde a gente pode construir o nosso código, a gente pode testar esse código, a gente pode gerar o nosso executável, no caso um APK, né? A gente pode ter emuladores, então a gente tem esse ambiente todo para desenvolvimento Android, tá? E aí, vale destacar o seguinte, eu vou usar o mesmo Android da semana passada, porque a gente vai fazer uma coleçãozinha aqui, tá? Vale destacar que para o Android Studio, hoje, ele suporta 2 linguagens de programação, né? Isso é importante a gente ter em mente, porque até pouco tempo atrás, a gente trabalhava somente com Java. E acho que em 2018, 2019, né, que o Kotlin vem, a gente ganhou a opção de trabalhar com Kotlin, tá? Que é uma linguagem construída junto com a IntelliJ aí, que é quem constrói a IDE, né, do Android Studio, para ser menos verbosa, menos difícil que o Java. Então,
é um recurso que é interessante, né, a gente saber da existência e que Android Studio trabalha com essas duas linguagens, né. Vocês não têm nenhuma dessas duas linguagens de programação, né, dentro do curso de vocês, então, basicamente, o que a gente tem? O Java é uma linguagem muito consolidada no mercado, né, se você procurar aí, vagas em Java, você vai ver que tem um monte de vaga em Java, né, uma linguagem da década de 90, mas que teve o seu boom, né, no início dos anos 2000 até 2012, 2013, tinha muita coisa sendo desenvolvida em Java, e aí ele pega esse início do smartphone, né? Então, a gente tinha meio que um padrão que vai desenvolver para Android, você usa Java. E aí, só que Java é uma linguagem que tem suas dificuldades, né? Ela é uma linguagem muito verbosa, muito complexa, a curva de aprendizado não é das melhores, não é totalmente orientada a objeto. Então, o consórcio que mantém o Android resolveu investir numa linguagem, que foi o Kotlin. Então, o Kotlin é uma linguagem de 2017, 2018, mas que veio, né, mais forte em 2019, e que ela é interoperável com Java. Então, se você fizer um projeto em Kotlin e tiver que rodar uma parte em Java, pode, tá? O Kotlin conversa com Java. O Java não tem suas dificuldades, mas o Kotlin conversa com Java. Então, o que a gente tem hoje no cenário da programação dentro do Android Studio? Manutenção, melhoria em projetos que já existem. Se o projeto for Java, tende a ficar em Java. Né? Coisas novas, um aplicativo novo, um projeto novo, uma funcionalidade nova dentro de um projeto, elas tendem a ir para o Kotlin, tá, gente? Mas tudo é tendência, não é regra, tá bom? Então, o Android Studio é uma ferramenta que ela dá suporte para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa programar, e como o próprio nome diz, para Android, né? Quando a gente constrói no Android Studio, a gente está construindo para Android. Então, quando a gente constrói no Android Studio, o que ele vai gerar? Ele vai gerar aqui um arquivo, um APK, tá? O mais padrão é isso. Os arquivos .apk são instaláveis do Android, tá? São instaláveis do Android. Então, dentro do Android Studio, eu gero um APK, tá? Inclusive, essa geração do APK, ela utiliza uma ferramenta que chama Gradle, tá? Que é um gerenciador de dependência, um otimizador de tarefas, que ele consegue vir programado, pré-programado ali, e ele vai te ajudar a organizar o seu código. Bom, se você for programar com Android Studio, esse site que está aqui, ele é fundamental para que você tenha acesso às informações, por vários motivos, mas o principal motivo é o seguinte: tem gente que adora estudar em livro, eu sou uma dessas pessoas, né? Qual que é o problema de se estudar em livro de programação no Brasil? Se você não dominar o inglês, até esse livro chegar traduzido no Brasil, ele já está desatualizado. Se você estudar em uma instituição pública que demora um pouquinho mais para comprar os livros, que é o nosso caso, a hora que esse livro estiver disponível na nossa biblioteca, ele está mais desatualizado ainda, né? Tanto que na nossa biblioteca física, aqui em Três Corações, a gente tem os livros, alguns livros de Android, se eu não estiver enganado, nós temos 3 títulos, né? Ou 3 ou 4 títulos, e o título mais novo, se eu não estiver enganado, é de 2018. Então, assim, poxa, 2018, acho que 2018 já está desatualizado em relação ao que a gente tem no mercado. Então, a gente tem esse cenário, tá? Para entender por que esse site aqui ele é importante. Tá? O developer.android aqui, vou colocar o link no chat, ele é um site que vai te permitir, além de fazer o download, tá? Ele tem aqui o download e tudo mais, tá? Vai ter um monte de informação para você, mas ele vai ter tutoriais, ele vai ter mini cursos, ele vai ter, aqui, ó, veja, vou até mudar, né? Cursos para fazer do Android, né? Ele vai ter comunidade ativa para te ajudar. Então, assim, do inicial ao intermediário, esse site aqui ele vai te ajudar muito, muito, muito. Lógico, talvez você tenha suas dificuldades no início aí e tudo mais, mas é muito interessante você ter acesso a esse site, né, conhecer, e aí, como eu estou dizendo aqui para vocês, ele te dá uma visão muito detalhada, muito legal, né, tem alguns cursos que são só em inglês, tem alguns cursos que já tem tradução, então, assim, dá para explorar, dá para pegar exemplo que eles fazem, tá? E dá para você aprofundar muito nisso aqui. Aí tem a parte dos treinamentos, né? E aí já está em inglês. Tem parte de tutorial também, que, né, você sabe, a gente que é desenvolvedor, a gente gosta de um tutorialzinho, né? Então, assim, você consegue aqui quebrar a cabeça, montar e utilizar vários e vários recursos que a gente tem nesse site aqui,
tá ok? Deixa eu só permitir aqui. A Iris, boa noite, Iris, seja bem-vinda. Então, esse site, se você quiser trabalhar com Android Studio, é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Por que que nós não vamos usar o Android Studio nesse primeiro momento, dentro da disciplina de Mobile 1? Primeira questão é, os recursos que o Android Studio exige para sua instalação, para o seu funcionamento, são de uma máquina bem robusta, né? Mas bem robusta mesmo, tá? Então, a gente, na parceria que nós temos com nossos polos de apoio presencial, a gente não tem uma definição mínima do que os computadores têm que ter. Então, a gente tem muito polo que os computadores não suportam, né? Quando a gente tem essa disciplina nos cursos presenciais, nós temos dificuldades com vários alunos que os computadores que eles possuem em casa também não rodam. Então, a gente toma muito cuidado em relação a isso para não prejudicar ninguém, tá bom? Estou abrindo aqui a página de instalação, vou pegar a instalação no Windows, que é mais comum, mas olha aqui o que é recomendável para rodar o Android Studio, tá? 16 GB de memória RAM, né? Precisa de uma plaquinha de vídeo, tem que ser de 64 bits, tá? Então, tem que ter um baita espaço de HD também, aqui não está aparecendo, mas ele exige um baita espaço de HD, tá? Então, qual que é a nossa dificuldade com esse momento do Android Studio, tá? E aí até tem aqui os memezinhos, tá? O preço que o Android Studio tem, tá? É uma máquina, é um aplicativo, um software que consome muito recurso computacional. Então, se o seu computador, se você estiver curioso, quiser instalar para ver alguma coisa, gente, tem que analisar esses requisitos que ele pede aqui, tá? Você tem que dar uma analisada nesses requisitos. Desculpa, eu que não vi aqui, ó. 16 GB de disco, né? Então, assim, é uma ferramenta que ela acaba consumindo. Se você for usar o emulador dele, ele vai consumir mais ainda. Então, assim, a gente tem as nossas dificuldades, mas é bom dar essa passada na ferramenta, até para que vocês possam conhecer a ferramenta, né? Quem tiver interesse aí, e continuar, poder se aprofundar, tá bom? Então, é uma ferramenta que é interessante, muito, é uma ferramenta padrão do consórcio, mas é uma ferramenta que tem esse outro lado. E aí, por isso que a gente vai nessas ferramentas online, no primeiro momento, ferramentas que são mais leves, tá? E, lógico, deixando espaço para quem quiser, né, se debruçar mais, possa se debruçar, tá bom? Aqui. Bom, beleza. Primeira ferramenta foi. Agora, a gente vai ver mais algumas ferramentas, que elas vão estar aqui disponíveis, tá? Essas ferramentas, a gente vai chamar elas, num primeiro momento, de frameworks, tá? O que é um framework, tá? E é importante a gente ter essa diferenciação rápida, tá? E aí, às vezes, fica muito confuso. O que é framework? O que é uma IDE? Tal. Mas a ideia básica de um framework é o seguinte, é te dar uma infraestrutura básica de projeto. Então, muitas das coisas que a gente precisa para construir um aplicativo de aplicativo móvel, um projeto móvel, se você partir para um framework, ele vai te ajudar. Tá? Por quê? Porque ele vai te dar uma infraestrutura básica, olha, aqui você faz a sua tela, aqui você faz sua regra de negócio, aqui você coloca a sua conexão com o banco de dados. É para isso que existem essas questões ligadas a frameworks, tá? E aí, hoje a gente tem basicamente, tá, como principais frameworks, a gente vai ter alguns, tá? Como o Flutter, que é da Google, a gente vai, eu não vou conseguir colocar um embaixo do outro como eu queria. A gente tem o Flutter, a gente tem o primeiro que está aqui, que é o React Native, tá? É o primeiro que a gente vai falar, agora ao contrário aqui, React Native, tá? E existem vários outros frameworks que a gente pode estar usando, tá? Mas os que mais chamam a atenção são esses aqui. Vou deixar aqui, tá? Para a gente pensar. Bom, então, a ideia de framework é você ter uma infraestrutura, um projeto básico, e olha, trabalha aqui, põe isso aqui, põe aquilo lá, vocês vão ter disciplina sobre framework, vocês vão ver várias coisas nesse sentido, okay? Para quem não conhece. E aí, o primeiro framework que a gente tem que chamar a atenção é o React Native, tá? O React Native, ele é um framework desenvolvido pela equipe do Facebook, né? Na verdade, uma equipe dentro do Facebook achou que estava tendo muito problema
para adaptações, aí Facebook que entenda a Meta, né, que hoje é dono do Instagram, do WhatsApp também, tá bom? Muitos problemas para a construção de aplicativos móveis, e aí eles resolveram criar um formato, um esquema que facilitasse, tá bom? Então, a ideia foi, a partir de JavaScript, uma linguagem que vocês já conhecem, tá, e é muito, muito utilizada, criou-se essa estrutura que permite criar aplicativos para iOS e para Android, né? Então, quando a gente vem para esse framework aqui, que é o React Native, a gente tem, tá, o que a gente chama de cross-plataforma, tá? Ou eu consigo construir um aplicativo para mais de uma plataforma, tanto para Android quanto para iOS, né? Qual que é a vantagem disso aqui? Eu consigo atingir um público-alvo maior. Se eu faço um aplicativo que só roda na plataforma iOS, eu só atinjo quem tem iPhone. Se eu construo um aplicativo que só roda em plataformas Android, eu só atinjo aquele público que tem Android. Então, é importante a gente entender isso, tá? No Android Studio, eu só vou construir aplicativos que vai me gerar um APK que vai rodar no Android, tá? Quando eu vou para os frameworks, de modo geral, vocês vão ver que os frameworks vão permitir esse cross-plataforma, tá? Então, a ideia do React Native, e é legal, quem tiver curiosidade aí, pesquisar um pouquinho, tá? E também tem um site muito bacana do React Native para nos ajudar, mas assim, você acha muito material, né? No Brasil usa muito React Native, tá? E você vai ver que é o JavaScript, como vocês já estão acostumados, né? E tem uma estrutura pronta aqui para você construir o seu aplicativo, tá? Então, essa é a proposta que a gente tem dentro do React Native. Bom, eu vou pular o chamarim, daqui a pouco eu volto. Vamos lá para o Flutter, tá? O que é a ideia do Flutter? É um framework também, tá? De código aberto, mas criado pela Google, tá? Aqui foi realmente um projeto Google, não foi um projeto de uma equipe dentro do Google, não. A Google resolveu patrocinar esse projeto, tá? Entendendo que ela precisava também ter uma ferramenta cross-plataforma. Ou seja, se eu partir para o Flutter, eu consigo desenvolver para Android e para iOS juntos, tá? Uso uma linguagem de programação que chama Dart, confesso que eu nunca usei Dart, né? Já vi códigos e tudo mais, mas assim, não tenho experiência nenhuma, não tenho expertise nenhuma com Dart, e foi muito pensada para interfaces mais complexas, mais interativas, sem comprometer o desempenho que você precisa, tá? Quando você parte para um desenvolvimento desse. Então, o que ele vai ter? Né? Ele vai ter widgets ou componentes ali prontos, tá? Pensando muito em interface gráfica de usuário, e você vai conseguir trabalhar dentro de uma infraestrutura pronta, de um projeto, né, pré-definido, encaixando esses componentes, né, e disponibilizando esse recurso. E, de novo, é para interfaces que normalmente são mais complexas, tá? E aí tem uma aqui que é clássica, né, que é um jogo de baralho, né, aí talvez aqui, talvez não um poker, talvez seja alguma coisa parecida com um buraco, não sei. É uma interface complexa, gente, desculpa a tosse de novo. Tá? É uma interface complexa, por quê? Porque ela tem vários pontos de interação, ela tem vários comportamentos que mudam de acordo com o que você faz. Então, é muito interessante conhecer também essa ferramenta. Tá? Aqui tem um exemplo bem curto de como que funciona a linguagem Dart, né? Assim, pelo menos essa parte que parece um CSS mesmo, é bem tranquilo, tá? E aí aqui, desculpa, aqui sim é o Dart, tá, gente? É orientado a objeto, aqui, tá? Trabalha com muitos conceitos de orientação a objeto e tal, né? Mas também não foge muito do que a gente tem ali no JavaScript, não, tá bom? Salvo engano, em Mobile 2, vocês vão trabalhar com Flutter, tá? Então, se eu não estiver enganado, no Mobile 2 entra Flutter nessa jogada aí. Então, quem já quiser, né, dar uma pesquisada, olhar um pouquinho, vale a pena. Inclusive, se quiser uns minutinhos da aula para apresentar, né, não é ruim, não. Ah, eu esqueci de colocar o link aqui, tá? Vou colocar aqui. O Flutter e o do React. Tá bom? Então, pessoal, hoje a gente tem essas... Ih, eu coloquei o Flutter de novo. Desculpa. A gente tem essas ferramentas que podem nos ser úteis, tá?
Lembrando, se você for para uma coisa cross-plataforma, qual que é a vantagem? É atingir mais gente, né, numa tacada só. E aí, por último, a ferramenta que eu deixei aqui para o final é o Xamarin, tá? O Xamarin tinha muito espaço no mercado, mas perdeu muito espaço, principalmente depois que o Windows Phone morreu. E aí você pega aqui o Xamarin, ele é cross-plataforma, iOS, Android e Windows Phone, né? Eu cheguei a ter um Windows Phone, gente. Não sei se alguém também teve um Windows Phone. O Windows Phone não tinha aplicativo que rodava no Windows Phone, né? Era muito barato o aparelho em si, mas assim, o seu operacional não era dos piores, né? Era lento, travava, mas nada muito diferente do que a gente tinha na época. Só que você não tinha aplicativo, né? Então, assim, o que é a ideia do Xamarin? É uma ideia, é uma ação da Microsoft, tá? Usando o Visual Studio como uma ideia, né? E baseado em C Sharp. E aí a ideia foi o quê? Olha, vamos criar, usando C Sharp, dentro do Visual Studio, um form, né? Uma forma, um formulário ali pré-definido, onde os desenvolvedores vão poder usar componentes prontos e gerar aplicativos para iOS, para Android, para o Windows Phone. Com a morte do Windows Phone, se eu posso dizer, se eu posso usar essa expressão, né, o Xamarin acabou perdendo muito espaço, mas, né, teve aí a sua relevância no mercado de trabalho e, e assim, vai ao encontro do que eu estou falando. Se você vai para essas ferramentas, qual que é a alternativa? A alternativa é realmente pensar em algo cross-plataforma, tá bom? Então, C Sharp é uma linguagem orientada a objeto, parecida com Java e tal, é o que a gente tem aí, tá bom? Então, vale a pena dar uma olhadinha aí, deixei um videozinho aqui também para vocês poderem dar uma olhada, tá bom? Pessoal, até o momento, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou seguindo por aqui, mas é só para não ficar muito perdido. Qualquer coisa podem me chamar. Vou fechar aqui, que tem um monte de aba, eu já estou ficando perdido. Pessoal, vou seguir então, qualquer coisa, por favor, tá? Me fala. Vamos lá então. E aí, a gente chega agora na parte que vai ser o nosso foco nessa disciplina, tá? Que é o quê? Programação pensada em blocos, tá? Quando a gente vai para blocos, deixa eu criar uma paginazinha nova aqui. Blocos, tá? O que que nós temos? E aí a gente tem que pensar bastante aqui, tá? A gente tem, tá? Que a gente chama RAD, que é desenvolvimento rápido, tá? É um ambiente rápido de desenvolvimento, certo? A gente vai ter componentes prontos. Nós vamos ter plataformas que são cross-plataforma ou não, certo? Nós vamos estar, e aí começam os problemas, limitados, tá, aos recursos das plataformas, os recursos disponíveis. Tá. Gente, alguém levantou a mãozinha? Rafael, fica à vontade. Levantei, professor. Fica à vontade. É a primeira aula que eu estou vendo do senhor, eu assisti ela semana passada. E essa programação em blocos é o que os caras chamariam hoje de low code? Rafael, se eu entendi bem sua pergunta, porque para mim cortou aqui um pedacinho, Ah, você falou low code, isso, assim, só para entender, assim que a minha internet funcionar. isso, Isso mesmo, né? Não entendi errado, não, né? isso, low code, Tá. isso, Sim, perfeito. elas poderiam ser categorizadas como low code, sim, tá? Cuja ideia é você ter, né, fugir entre aspas, da complexidade do código, né, através de uma programação simplificada, abstraída ali do que a gente tem. Né? Então, podem ser sim categorizadas nesse sentido de low code. E aí, acho que só vale destacar aqui, Rafael, que, como eu disse anteriormente, a gente está fazendo essa opção muito em função, principalmente da questão do Android Studio, né, que a gente tem um histórico aqui de aulas no Android Studio serem meio traumatizantes, assim, pela questão da instalação, dos recursos que sejam necessários, né? E pelo perfil que a gente teve na nossa primeira turma, a gente fez essas adaptações e deixou o framework Uhum. para o segundo momento. Entendi. Eu fiz a instalação do Android Studio na minha máquina. Eu tenho uma máquina um pouquinho potente. Eu juntei um pouco e comprei uma top.
eu trabalho com teste de software. Então, eu estou migrando agora para a área de automação. E aí eu preciso muito disso. Maravilha, Rafael. Não, pois é, gente, quem tem aqueles requisitos lá, o ideal, né, o recomendado, mas quem tiver, vale a pena instalar, vale a pena se debruçar, né? E, Rafael, bacana você trabalhar nessa área de teste, cara. É uma Eu tra- área que, infelizmente, nos cursos técnicos, elas ficam normalmente muito deixadas de lado, até por causa da nossa carga horária e pelo que reza no Sim. catálogo do MEC, a gente não tem esse espaço. Mas é uma área muito legal, cara. Inclusive, assim, se depois, se você puder, numa próxima aula, até hoje mesmo, falar um pouquinho dessa área para a galera, eu acho que vale a pena. Uhum. Perfeito. Então, beleza. Eu acho que seria legal, viu? Porque é uma experiência e tanto, né? Eu fui desenvolvedor por uns 5 anos em software house e, e era muito. Tinha equipe de teste que a gente era muito de boa, eu era da equipe de desenvolvimento, né? E tinha as equipes de teste que davam aqueles atritos também e tal, mas assim, é fundamental. E hoje a gente tem muita empresa, né, de TI que vive de função de teste de software, né? Muito Sim, a empresa que eu automatizado e trabalho tal. ela é de Santa Catarina. Ainda usa Selenium, essas coisas? Utiliza, Hudson, mas legal. na empresa que eu trabalho a gente utiliza o Cypress. Cypress, eu não conheço. Ele é a melhor plataforma que tem para automação hoje. Tem muito material para consumir. Só que tem uma equipe de testers. Lá deve ter mais ou menos uns 60, 80 testers. A metade deles já trabalharam com Selenium e eles gostam bastante. Maravilha, Rafael. Rafael, não, já que nós estamos batendo papo, conta para a galera aí o que é essa área de teste. Bom, a área de testes em si é uma área que ela vai garantir a qualidade de um software ou aplicativo aonde ele não vai quebrar. Seja quando você está fazendo uma funcionalidade, tipo uma tela de login, uma tela de compras, uma tela de cadastro, ou quando você faz um upgrade daquilo, alguma melhoria. Seja em função da regra de negócio, alguma mudança na legislação, ou algo do tipo. Aí a gente tem que fazer esses testes para garantir que a aplicação não quebre ou não cause uma má experiência para o cliente, de dar aqueles erros 400, 400 e pouco, porque ninguém quer entrar numa plataforma e, tipo, de repente você está lá logado, fazendo suas compras ou qualquer coisa do tipo e pá, quebra. Maravilha, Rafael. Pessoal, vou só pegar um gancho nessa fala do Rafael, porque acho que é importante, né? É legal a gente trocar essas experiências. O Rafael falou um negócio que a gente precisa ter em mente, né? TI e negócio tem que andar junto, né? E aí, quando a gente fala de teste, né, Rafael, a gente tem a parte que vai testar ali os componentes do software mesmo, se funciona, se não funciona, mas vai testar também regra de negócio, né? Ver se aquelas regras de negócio foram implementadas, se elas estão implementadas da maneira correta. Então, essa relação negócio e TI, a gente tem que estar muito atento a elas, né? Já que a gente vai para uma área que a gente acaba tendo que entender realmente um pouquinho de negócio, né? E aí eu vou só contar uma historinha bem rápida para vocês, só para ilustrar, né, essa questão aqui. Eu trabalhei em Belo Horizonte uma época numa empresa, né? E a empresa, a gente desenvolveu um sistema que era um relógio de ponto de uma drogaria gigante que tem em Belo Horizonte. Se tiver alguém de Belo Horizonte aí, a Drogaria Araújo. Todo mundo conhece aqui em Minas, né? Principalmente Belo Horizonte. E aí, o sistema deu pau em produção numa sexta-feira à tarde, e aí, sexta-feira lá na empresa era casual day, eu estava de bermuda, né? E aí, no Araújo, quando a gente estava alocado lá, tinha que ir de roupa social, vocês já imaginam. E aí, o raio do sistema deu pau em produção, e tem que ir alguém para lá. Nessa época tinha que deslocar, era bem fechadinho, não tinha remoto e tal, acesso remoto. E aí o problema não era o sistema, o problema era a regra de negócio, né? Fechava a folha de ponto de semana em semana, eles passaram a fechar de 3 em 3 semanas. E isso aí para o sistema deu um caos. E aí, de novo, por que eu estou contando isso? Porque o problema não é o problema não foi esse negócio mudou a regra, não repassou isso para a TI, e pum, e aí o que o Rafael falou, quebra o negócio.
E aí a culpa é do sistema, a culpa é da TI, não. Nesse caso, né, o problema era o negócio, não era em si E uma o coisa que sistema. nunca pode acontecer é tipo assim, numa véspera de feriado, numa sexta-feira à tarde, tentar fazer um deploy, que nada mais é do que uma atualização da versão do site ou do aplicativo. Por quê? Se quebra num período desse, a equipe de desenvolvimento não vai ter tempo hábil para fazer as atualizações. No máximo que dá para eles fazerem é o tal do rollback, que nada mais do que seria uma atualização anterior. Você volta para a atualização antiga. Rafael, você está contando essas histórias que eu fico lembrando, né? Eu ganhava um trocadinho lá, ficava de plantão no final de semana quando eu ter alguma migração, seja de versão de sistema, seja de hardware lá, de servidor, e a gente ficava de plantão, assim, e aí cada desenvolvedor ficava esperando acontecer o desastre, né? Graças a Deus, Pois é. graças a Deus, raramente aconteceu. Mas quando aconteceu, umas duas, três vezes que aconteceu, não, é o que você está falando. A gente tem que voltar o negócio para funcionar. Você pega uma versão estável, volta, né? Isso quando é versão de software, né? Quando é hardware, aí a dor de cabeça é mais embaixo, que você tem que conversar muito com a equipe de infra, mas é muito legal, muito legal. Legal, Iris, bacana. Pessoal, é bom a gente trocar essas ideias, essas experiências. Muito bom. Valeu, Rafael. Pessoal, eu e aí, pessoal, uma área muito boa essa área de teste, viu? É uma área muito bacana, uma área que, né, tem a sua remuneração bem interessante aí, e tem vaga pra caramba também, né, Rafael? Então mesmo. Quem vai para a área de testes precisa saber um pouco de JavaScript, precisa saber um pouco de Java, não precisa ser um expert, ter noção de como que faz as coisas, entender um pouco de automação e qualidade de software. É emprego garantido. Eu trabalho em home office. Que Tipo, bacana. eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu tô em janeiro do ano passado e tipo assim, dispensa comentário. Na hora que você entra numa boa empresa, eles te mandam uma máquina legal, te mandam alguma infraestrutura, dão um pouco de ajuda de custo para você montar o seu setup. Vale a pena, é custoso. Você tem que estar. Eu sou formado em ADS, mas eu fiquei muito tempo parado. Aí eu, tipo, enferrujei bastante na área da programação, mas voltei e, tipo, tô me requalificando, buscando conhecimento para ser competitivo nesse mercado. E é uma das coisas que o pessoal sempre falam lá. Não tem idade, não tem, tipo, uma graduação específica. Do momento que você queira e se esforce, vai embora. Ô, Rafael, belas palavras, meu amigo, belas palavras. Na área da computação, né, eu sempre comento aqui na instituição, né, a área da computação é uma área muito inclusiva, né? A gente já superou muito dessas questões, assim, de idade, de sexo, de raça, Sim, é o que você falou mesmo, né? Só contrato da instituição A, B, C. Não, isso não existe mais na computação há muito tempo, né? Inclusive, curso de graduação, tem muita empresa que não exige mais o curso de graduação. Então, assim, acaba sendo uma área, vou usar entre aspas aqui, muito inclusiva por causa disso, né? Ela tira muito dessas exigências que é muito comum no mercado, porque ela demanda muita mão de obra, né? A questão é essa, né? E segundo, porque é uma área que muda muito rápido, que se atualiza muito rápido e que entendeu que talvez a educação formal, oficial, né, é, que talvez você fique ali 4, 5 anos, não seja o carro-chefe para ela por causa dessa demanda. Mas muito bom, Rafael, bacana, cara. Surgindo vaga, manda para a galera aí, porque acho que é uma oportunidade de tanto. E obrigado por sim. compartilhar. Obrigado mesmo. Você é de onde, Rafael? Eu sou natural de Ribeirão Preto, mas há Ribeirão um Preto. ano eu optei por morar na praia e agora estou morando em Alagoas. O que é isso? Que vida boa, hein? Muito É, bom. Muito bom. Bacana demais. Show de o bom bola. da TI pode, tipo assim, o bom da TI é o seguinte, você não tem barreiras geográficas. Você pode trabalhar em qualquer empresa, desde que você se esforce e faça suas entregas. Tipo, uma vez a cada 6 meses eu vou para um canto diferente. E isso não necessariamente eu preciso me abster de trabalhar.
Bacana, show de bola, Rafael, muito bacana, cara. Uma boa palavra suas aí, né? Motivadoras. Vou até sugerir a galera lá que não está participando hoje para eles assistir e falar assim: ó, assiste um minuto tal até um minuto tal. Se vocês assistirem isso, já valeu a aula. Muito bom, muito bacana, cara. Pessoal, deixa eu seguir aqui para não extrapolar muito tempo, né, de vocês. Então, voltando à questão de programação em bloco, tá? Ela tem essas características, né? E aí, uma parte que uma parte que ela ganhou muito visibilidade também foi na questão de prototipagem, tá? Protótipos. Porque protótipos, acho que protótipo, acho que digitei tudo errado, agora acho que melhorou um pouquinho. Porque você consegue desenvolver, né, muito rápido e consegue testar, né, isso que você está desenvolvendo de uma forma muito tranquila. Então, quando a gente vai para blocos, a gente tem que entender que tem pontos positivos e tem pontos negativos, que a gente tem que verificar o que a gente quer, o que a gente não quer, e entender até que ponto isso é útil, tá? E eu acho que é muito legal essa parte de protótipo, né? E principalmente essa parte de você desenvolver rápido, né? Você consegue construir um protótipo ali, se você tiver a ideia bem clara, né? Em 2, 3 horas você consegue construir. É a plataforma mais segura, mais eficiente, mais eficaz? Não, não é, tá? Não é. Mas para você testar alguma coisa, para você construir algo no sentido de uma prototipagem dentro de uma competição, como um hackathon, que a gente falou na última aula, poxa, vale a pena sim conhecer, tá bom? Então, dentro das ferramentas de bloco, deixa eu só voltar aqui, tá? Tem na verdade, várias ferramentas, tá? Várias. E aí, eu vou pegar algumas para mostrar. Tem um vídeo explicando a diferença entre elas e tal, tá? A primeira ferramenta, e essa aqui, ferramenta que particularmente é uma das mais completas que a gente tem, tá? É o Codular, codular.io. Eu estou colocando o link aqui, tá? Na nossa página também tem. O Codular é uma ferramenta que tem componentes muito legais, tem uma parte de interface gráfica muito redondinha. Por que a gente não usa o Codular nas aulas? Por causa disso aqui, ó, tá? O Codular, ele virou aquela plataforma freemium, né? Uma parte é grátis e outra você tem que pagar. Então, assim, você pode ter no máximo 10 projetos usando 5 megabytes, não, na verdade, de totalizando 5 megabytes, tá? Então, assim, ele quebrou, né, essa perna de você usar. Mas, para você fazer em casa, um projetinho ou outro, que dá para você fazer gratuito, né? E, assim, não sugiro contratar não, viu, gente, de cara. Testa primeiro, porque talvez isso aqui você vai usar para 1, 2 projetinhos para o teste e vale a pena, tá? É uma plataforma muito parecida com o App Inventor, que é o que a gente vai usar, tá? Então, vale a pena. A outra, que eu vou mostrar para vocês, é o Tuncable, tá? O Tuncable, ele é uma plataforma gratuita. Não é mais gratuita também não, virou freemium também. Tá? E o que ele tem de interessante aqui em relação aos outros, tá? Ele é uma plataforma que você vai ver que ele tem menos componentes, ele tem menos recursos. Em contrapartida, ele consegue gerar tanto para iOS quanto para Android. Tá? Então, a segunda plataforma é o Tuncable e é uma plataforma cross, tá? Você consegue gerar para os dois. Não tem a mesma quantidade de recursos que tem lá no Codular, mas é uma plataforma bem interessante. E aí, gente, de novo, tá? Mesma coisa, tá vendo? Freemium. Até 10 projetos gratuitos. Aí você vai passar disso, você tem 2 assinaturas aqui, e aí vale a pena, na verdade tem muitas assinaturas, né? Vale a pena testar bastante aqui no Free mesmo, para ver se compensa essa assinatura, tá bom? E aí, a plataforma que a gente vai usar nas nossas disciplinas é uma plataforma mais antiga, mas é uma plataforma do MIT, né? Uma faculdade famosa lá dos Estados Unidos na área de computação, né? Vale a pena dar uma olhadinha, e que ela criou o App Inventor com uma pegada educacional. Então, o App Inventor, ele continua sendo gratuito, tá? Ele continua sendo gratuito, ele tem a chegada de vários componentes, como a gente já viu na aula da semana passada, e ele vai te permitir construir aplicativos para você poder testar aí de várias formas, tá bom? Então, estou passando aqui com vocês, antes a gente chegar aqui no iOS, que daqui a pouco a gente fala disso, tá bom? Então, pessoal,
A partir da próxima semana, as nossas aulas vão ser de desenvolvimento dentro do app Invento, tá bom? Então, sugiro a vocês acessarem o site. Ah, Bruno, eu quero fazer no Codular. Pode, pode, não tem problema nenhum. Quero fazer no Tuntable, pode. Quero procurar uma outra ferramenta, outra plataforma. Pode, pode, não tem problema, tá? Inclusive, se quiser fazer alguma das... Vocês vão ter um projeto para entregar na semana, salvo engano, na semana 4, tá? 4 ou 5. Na semana que vem, um fórum avaliativo. Se vocês quiserem desenvolver no Android Studio, quem tiver Android Studio pode, quem quiser fazer no Flutter, no React, não tem problema nenhum, tá? Então, as nossas aulas vão ser, a partir da semana que vem, de construção de aplicativos aqui dentro, tá? Na aula da semana passada, a gente até já fez alguma coisinha aqui, né, para matar a curiosidade, para ver como que funciona e tudo mais, tá? E aí hoje eu vou fazer de novo mais uma coisinha aqui bem rápida, só para a gente entender como que funciona, tá? Bem tranquilo, se a minha internet ajudar, ou a plataforma está pesada, é a plataforma. Foi, acho que foi. O que a gente viu na última aula, tá? Esses projetos estão aqui, gente, a maioria aqui é de aluno que faz, tá? Manda para correção e tal, não sou eu, não, né? Poucos, na verdade, poucos aqui que são meus aqui, mas te ajuda a corrigir, ajuda a tirar alguma dúvida, tá? A gente está aí à disposição, inclusive vocês, tá? A gente é só mandar que a gente tem. Então, tudo que vocês forem fazer, para quem não teve na última aula, tem que criar um projeto novo, tá? Tem como mudar aqui a linguagem para português do Brasil, pode manter inglês ou na linguagem que você quiser. A tradução, em alguns pontos, ela peca, vocês vão ver qual que está no project, tá? Mas é um projeto novo, new folder, mas é bem tranquilo, tá? Então, a gente vem aqui, eu vou colocar aqui teste EAD 2, tá? Esse toolkit é o kit de ferramentas que você vai ter para trabalhar. Sinceramente, eu sugiro vocês a colocar como expert já, tá? Se você colocar beginner ou intermediate, vai vir menos ferramentas disponíveis para vocês. Colocando como expert, né, vai ajudar. Esse tema aqui é o tema do aplicativo, mas que depois você consegue trocar, tá? Pode deixar o padrão aí. E ele sempre vai criar um projetinho. Esse projeto, a ideia de um projeto é a ideia de um aplicativo. Tá? Então, eu vou criar um aplicativo? Vou. O que nós temos aqui nessa tela? Tá? Por isso, primeira coisa que a gente fez na aula da semana passada. Nós estamos aqui na parte de design. Essa parte de design é onde a gente vai montar as nossas interfaces gráficas. Então, está aqui, certo? Nós temos, vou clicar aqui em blocos, deixa eu dar um zoom para ficar bem claro para vocês, tá? Quando eu vou para blocos, aqui, tá? Blocos, é onde eu vou colocar um pouquinho de programação usando os blocos. E aí, por isso que o nome vem blocos, tá? Repare, todos são bloquinhos aí que a gente tem, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Na parte do designer, eu consigo montar uma interface gráfica. Na parte dos blocos, eu trato os eventos e dou vida a essa interface gráfica, tá bom? Então, o que nós temos aqui na parte do design? A gente já viu isso na semana passada. Nós temos aqui a paleta de componentes do lado esquerdo. São vários componentes que estão disponíveis para que a gente possa utilizar. Então, tem aí interface de usuário. Eu quero colocar um botão, quero colocar uma imagem, quero colocar uma caixa de texto, né? E esses aqui de organização são para layout, para você colocar um componente do lado do outro, um componente na frente, tá? Mídia, salvo engano, na semana passada a gente fez alguma coisa aqui com texto para falar, com reconhecedor de voz, não lembro, tá? Mas tem como você acessar a câmera, tem como fazer com o gravador, tem tradutor aqui integrado. Desenho e animação, também dá para fazer uma tela, né, mais voltada para desenho. Dá para trabalhar com mapas, não é Google Maps, tá, gente? É mapa, é um recurso que ele tem. Gráficos, com Data Science, são recursos novos, tá? Para fazer regressão, para fazer algum tipo de detecção de anomalia. Confesso que eu nunca usei, mas tem um recursozinho aqui de ajudar a gente a entender melhor como que funciona. Sensores é uma parte sempre legal, tá? Porque dispositivos móveis normalmente tem muitos sensores. Então, eu quero trabalhar com um sensor que vai pegar a localização. Meu aplicativo precisa de um GPS. Está aqui, ó, sensor de localização. Logicamente que isso aqui depende do hardware, né, pessoal? Mas tendo hardware vai funcionar. Tem parte de rede social, tem parte de armazenamento para a gente arquivar, tanto local quanto na nuvem. Parte de conectividade para usar um Arduino, para usar um Bluetooth. Tem aqui Lego, aqueles robozinhos do Lego que a gente consegue programar
tem aqui também como integração com eles prontas, né, bem invocado em educacional, e a parte experimental são recursos que estão quase funcionando, tá? Então, ele tem o Firebase aqui, que é um recurso que vale a pena conhecer, tá? Me lembra, na próxima hora eu vou falar do Firebase. Tem recurso de chatbot, tem recurso de imagem de bot aqui, e extensões que você pode baixar da internet. Bom, então, a ideia é o seguinte, monte a sua interface gráfica aqui, tá? E aí, cada componente que a gente vai clicar e arrastar para cá vai aparecer nessa árvore de componente e a gente vai ter as propriedades aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, nós vamos fazer uma telinha de login bem simples, tá? Bem simples, simples mesmo. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma legenda e uma caixa de texto, onde a gente vai pedir o usuário para digitar o seu login, seu usuário, tá? E a gente vai colocar uma outra legenda para digitar a senha. Aí, por exemplo, repara, tem aqui, ó, caixa de senha. É um outro componente que vai fazer o quê? Que já vai trazer a senha tratada. Ah, e para terminar, eu vou colocar um botão. Pronto, tá aí. Ah, não está centralizado, não está do jeito que eu quero. Beleza, se você quiser mudar a centralização, você vai ver que todos os componentes têm como você mudar o alinhamento, seja horizontal, seja vertical. Então, eu vou pegar aqui em Screen 1 é a tela, tá? Vou colocar, eu quero centralizado e eu quero centralizado. Repara, já ficou todo centralizado, certo? Então, a gente faz esse tipo de configuração sempre usando esses recursos que nós temos disponíveis aqui. Detalhe que é importante, se a gente quiser adicionar mais telas, basta vir aqui e colocar uma tela 2. Eu vou até deixar o nome Screen 2. Ele vai criar uma tela 2 para nós aí. Aí, ó, tela 2. Repare que eu tenho Screen 1 e Screen 2. A Screen 1 é a nossa tela de login, a Screen 2 está em branco. Uma dica que é importante para vocês que estão começando é tentem evitar programar nessa Screen 1, tá? Por quê? Ela é a tela inicial padrão. Se você fizer, por exemplo, a tela de cadastro na Screen 1 e quiser depois criar uma outra tela de login ou uma tela de splash, não vai ter como você alterar. Até tem, mas tem que fazer cambiar. Então, assim, melhor você fazer essa tela Screen 1 com uma tela de boas-vindas e tal, e depois você continua na Screen 2 ou no nome que você der, tá bom? Mas esse é só um detalhe mesmo, tá joia? Então, vamos imaginar o seguinte, seguindo aqui com a nossa ideia, pessoal, vou ultrapassar a aula um pouquinho, tá? Mas eu prometo terminar logo. Essa legenda que a gente adicionou, ela vem aqui para a nossa árvore de componentes como legenda 1. Se você quiser renomear ela, por exemplo, ó, legenda usuário, você consegue, vou ter que colocar peixe, não, vou colocar legenda, eu prefiro label, mas vamos lá com legenda. Legenda usuário, tá? A caixa de texto, que é onde o meu usuário vai digitar, eu quero que chame txt usuário. Repara, eu consigo renomear os componentes aqui para quê? Para facilitar a hora que a gente for para os bloquinhos. Legenda, senha. Aqui o campo da senha, eu vou chamar ele de txt, senha. O botão 1 vai ser logar. Pronto. Vou mudar aqui. btn de botão logar. Pronto. Então, notem o seguinte, essa terceira raia que a gente tem aqui é uma árvore de componentes. Todos os componentes que nós adicionamos, eles vão aparecer aqui, e a gente pode renomear, pode apagar, alguns componentes que são invisíveis vão aparecer aqui embaixo, dá para mandar arquivo de mídia por aqui, é bem tranquilo, tá bom? Vamos trocar os textos. Então, por exemplo, vou pegar aqui a legenda do usuário. A legenda do usuário, eu quero que apareça usuário. Então, eu posso vir aqui na propriedade texto e alterar. Coloquei o usuário, já apareceu aqui. Ah, eu quero que apareça em negrito. Tem aqui a propriedade. Eu quero que apareça essa fonte maior, 18. Tá aí, certo? Vou fazer a mesma coisa para o texto da legenda 2, que é a senha. Então, vou mudar aqui para senha. Pronto. Vou colocar negrito e 18. Que foi 18, né? Foi isso, certo? Pronto. Repare que já começa a ganhar uma carinha. Ah, lá no botão logar, tá texto no botão 1. Ah, vou conseguir mudar ele aqui para entrar. Pronto. Além disso, eu quero que ele apareça arredondado. Ah, eu quero que apareça em negrito, eu quero que a fonte seja 20. Certo? Não, vamos mandar um padrão, 18. Certo? Repara, já começa a ganhar uma cara de telinha. Certo? Ah, mas esse fundo aqui, essa cor desse fundo eu não estou gostando. Eu quero colocar uma outra cor. Ah, eu quero colocar um. Vou pegar uma cor customizada aqui, um verde, mais clarinho.
Pronto, tá aí, ó. Certo? Repara, a gente consegue dar vida, dá para colocar uma imagem, tá? Ok? Vou pegar agora as caixinhas de texto. Essas caixas de texto é onde o usuário vai digitar. Então, coloquei aqui, tá? Esse campo dica é aquele textinho que aparece cinza claro para aparecer alguma coisa. Então, vou colocar assim, digite aqui seu usuário, certo? Dá para mexer no tamanho que esse código vai aparecer, se ele vai aparecer centralizado, se ele vai aparecer à esquerda. Todas as propriedades vão estar aqui, tá? Senha, mesma coisa, tá? A gente pode aumentar aqui o tamanho da senha, pode colocar em negrito, dá para mexer em altura e largura de todos os componentes, tá? A posição do texto, e por aí vai. Tudo isso aqui, a gente está tratando de interface gráfica. Repare que a gente não fez nada em termos de funcionalidade. A gente simplesmente montou a interface gráfica, usando o quê? Paleta de componentes, a nossa área de trabalho, né, e as propriedades. Então, montar a interface gráfica nas ferramentas de bloco, elas vão ser muito isso. Conhecer os componentes, desculpa, os componentes que a gente tem de interface gráfica, certo? E utilizar esses componentes para resolver um determinado problema, uma determinada situação. Ah, Bruno, mas agora eu quero que quando clicar no entrar, venha aqui para a tela 2, e aí na tela 2, vou colocar só um texto aqui rapidinho, cadê minha legenda? Vou colocar só um bem-vindo aqui, tá? Só para a gente testar. Bem-vindo. Bem-vindo. Pronto. Certo? Screen 2 vai ter isso. Então, na Screen 1, quando o usuário clicar no entrar, eu vou verificar o usuário e a senha e vou vir lá para a Screen 2. Falar, olha, seja bem-vindo. Beleza. Como que a gente faz isso agora? Lá nos blocos. E aí, repara, se a gente quer tratar um evento, tá, uma ação do nosso usuário, evento é ação de usuário, tá, gente, nesse momento. Nessa tela aqui, Screen 1, a gente vem para os blocos aqui, repara, nós não temos nenhum bloquinho, tá? E o que a gente precisa aprender dos blocos? Primeiro, o que ele chama de internos aqui na tradução são blocos comuns da programação, como um se então, se não, certo? Um fechar a tela, abrir tela, texto, colocar um texto, juntar um texto, testar um texto, fazer algum tipo de conta, certo? Trabalhar com lista, trabalhar com cores, com variáveis, a ideia das variáveis está aqui, tá? A gente vai ver. E depois a gente vai ter os componentes. Cada componente gráfico, visual que a gente colocou, ele vai aparecer aqui como um componente de bloco também, para a gente poder programar, certo? Então, isso aqui a gente chama de tratamento de eventos, tá joia? E como que a gente vai fazer isso? A nossa ideia é quando clicar no botão logar. Então, aqui, ó, tá aqui, ó. Olha o BTN logar aqui. E aí, o que ele vai trazer? Tudo que tiver de amarelo aqui, laranjinha, amarelo, laranja, sei lá que cor é essa, a gente chama de evento. Então, por exemplo, quando o botão logar for clicado, clique. Quando receber o foco, quando o clique for longo, quando perder o foco. Gente, desculpa. Eu fui fechar aqui. Desculpa, pessoal. Tosse. Agora eu voltei. Deixa eu só me recapitular aqui. Que eu estava, né? Então, esses blocos aqui, eles são interessantes para isso. Os blocos que são verde claro e verde escuro são aquelas propriedades, por exemplo, assim, a gente quer ver o texto, quer ver a largura, quer ver a imagem, vai estar aqui. Então, o que nós vamos fazer? Quando o usuário clicar no botão logar, está aqui, ó. Quando clicar no botão logar, certo? Clicou no botão logar, nós vamos abrir a segunda tela. Ah, mas nós só vamos abrir a segunda tela se o usuário for Bruno e a senha for 1, 2, 3. Então, você pode vir aqui no controle, você vai ver que tem um sim, então. Ó, se, então. Aqui é aquele if else que a gente está acostumado, né? Na verdade, é só um if, né? E aí, a gente pode fazer teste aqui, ó, certo? Inclusive, aqui talvez o melhor seja de texto, né? Porque nós vamos comparar texto. Então, por exemplo, eu quero comparar um texto. Eu quero comparar o texto que vai ser o nome do usuário. Então, repara, eu vim aqui no TXT usuário, não preciso aqui de evento, não preciso de função, tá, de procedimento, eu vou pegar o texto que o meu usuário digitou lá, ó, TXT usuário.texto. Se o TXT usuário.texto for igual, e eu vou pegar uma caixinha de texto aqui e vou colocar, tem que ser igual a Bruno minúsculo, certo?
Se for igual a isso, eu vou abrir a minha tela 2. Ah, Bruno, mas tinha que testar a senha também. Beleza. Repara que tem um bloquinho aqui agora, que é E. Lembra daqueles condicionais? E ou, se não, e ou não, tá? Então a gente pode trazer esses bloquinhos para cá e olha, peraí, então esse se nosso aqui, ele vai testar duas coisas. Se o nosso usuário é Bruno, aí deixa eu rolar um pouquinho para baixo, e se a nossa senha é determinada, vamos lá, vamos pegar aqui de novo, agora a gente vai fazer a parte do E, que é a senha. E senha.texto foi igual a 1, 2, 3. Pronto. Certo? Se isso aqui for verdade, então repare, a gente está montando aqui uma lógica. Se o usuário, o texto que foi digitado no campo usuário foi igual a Bruno e o texto que foi digitado no campo senha foi igual a 1, 2, 3, a gente vai abrir a segunda tela. Então, posso vir aqui agora e procurar um bloco que abre tela. Vocês vão ver que tem aqui, ó, abrir outra tela, nome da tela. Pronto. E aí, ele vai te sugerir aqui os nomes das telas que você tem. Pronto. Screen 2. Resolvido. Está aqui, ó, um trechinho de bloco que faz um teste de usuário e senha e troca a tela, se for necessário. Ah, Bruno, mas se não for certo, eu quero dar uma mensagem para o usuário. Beleza, você pode clicar nessa engrenagemzinha aqui, ó, e arrastar um sinão. Repara que aí aparece um bloco de sinão aqui agora. E aí, quando apareceu esse bloco de sinão, por exemplo, você pode pegar e dar uma mensagem para o usuário. Ah, eu quero colocar uma mensagem para o usuário. Vou voltar lá no designer, tem um componentezinho que chama notificador. Tá aqui, ó. Vou arrastar ele para cá. Repara, ele aparece aqui ó, como um componente invisível, ele aparece aqui na nossa área de componente, a única coisa que ele tem aqui, qual é a cor dele e qual é o tamanho, se é curto ou longo. Esse notificador é aquela mensagenzinha que aparece no Android, temporária, assim, na tela e some, tá? Vou voltar para cá, vou chamar esse notificador e falar assim, ó, peraí, se o usuário errar, eu quero que ele mostre um alerta, mostre um aviso. E aí eu vou usar esse bloquinho roxo aqui, que a gente chama de função, de procedimento, tá? É uma função que está pronta, a gente chama ele e fala, olha, quero que você mostre uma mensagem falando, ó, usuário e ou senha incorretos. Tá aí, ó. A gente montou uma telinha simples que valida usuário e senha de um usuário, lógico, a gente está passando fixo aqui, Bruno, 1, 2, 3, mas você poderia fazer de um outro formato, tá bom? Para testar isso aqui, gente, já que eu estou estourando o tempinho da aula, eu vou usar um emulador que eu tenho aqui, que é o Nox, tá? BlueStacks talvez seja melhor que o Nox, tá? Mas eu não sei por que eu deixei o Nox instalado, mas vale a pena, tá? É um emulador de Android qualquer, né? Também consome os seus recursos, é uma máquinazinha virtual. Ele vai carregar aqui, tá? Vou deixar ele carregando. Enquanto ele carrega ali, que vai demorar um pouquinho, se a gente quiser testar isso aqui, tem alguns caminhos, tá? Eu até falei na última aula. Um caminho que é interessante é você usar esse assistente do App Inventor. Esse AI que está aqui não é de inteligência artificial, não, tá, gente? É de App Inventor. Você pode instalar um aplicativo que chama Companion App Inventor, e aí ele vai gerar aqui um QR Code, você lê pelo Companion, você testa ele em tempo real, sem precisar instalar na máquina, tá? O emulador aqui é um emulador do App Inventor, é muito antigo, é muito ruim, dá muito problema. Dá para você testar via USB no seu computador, tá? Aí só habilitar a opção de desenvolvedor no seu celular. Beleza. Tá também para você compilar. Então, repara, aqui eu vou testar, aqui eu quero construir algo. Normalmente aqui, a gente vai para um Android app ou para o ponto .apk. Tá vendo? Isso aqui é a extensão de Android. Então, o App Inventor, ele só trabalha para Android. Esse Android App Bundle, que é uma biblioteca, é quando você quer criar um projeto que tem vários projetos, um aplicativo que tem vários projetos dentro dele. Não é o nosso escopo aqui. Tá bom? Então, a gente pode vir aqui no compilar e Android App. Aí ele vai empacotar e ele vai gerar o nosso ponto .apk aqui para que a gente possa fazer download, para que a gente possa instalar no celular e tal. Conforme eu disse na última aula, se você for instalar no seu celular, só lembra de habilitar aquele recurso lá de fontes desconhecidas, porque senão ele não aceita você instalar, tá? Deixa eu instalando aqui. Ah, tá aí, ó, o Nox.
Tem alguns aplicativos aí que foram desenvolvidos durante as aulas por alguns alunos que a gente testa aqui também, tá? Então ele gera, tá vendo? E aí ele dá o QR Code para a gente ler, eu posso fazer download aqui normal, tá? Vou fazer um download aqui, só ver onde que ele vai salvar. Eu não vou salvar, pode salvar na minha área de trabalho, tá? Eu vou ter que abrir aqui. Minha área de trabalho está um pouco desorganizada, gente. Desculpa, pessoal, tô tossindo de novo. Não sei como o estado de vocês aí como tá, mas aqui em Minas a gente está sofrendo muito com a mudança de temperatura. Um dia tá calorão infernal, outro dia tá aquele ventinho de chuva, chove, a gente passa a perto. Então, pessoal, o que que eu tenho aqui? Ó? Repara, eu tenho o teste APK, tá? Teste AD2 ponto APK. Eu só ver se eu consigo exibir os detalhes. Por que que ele não está cortando aqui? Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Beleza. Tá? Só para mostrar para vocês. Aqui, ó. É um aplicativo, tá? Ponto .apk, é um instalador de aplicativo, na verdade, tá? No meu computador ele roda no Nox, e repare, ele já tem 3,5 megas aqui, basicamente, tá? Sem ter nada. Ou seja, todo aplicativo ele acaba sendo um pouquinho mais pesado mesmo, tá bom? Aí eu vou arrastar ele para dentro do Nox aqui, o Nox vai fazer a instalação dele, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui, pelo menos assim eu espero. Se der alguma coisa errada, eu corrijo na aula da semana que vem, porque senão eu já vou consumir mais aula de vocês, mais o tempo de vocês aí. Tá bom? Mas, ó, repare, está instalando, deu aqui instalação completa. Quando eu abrir, tá vendo? Fundo verde, digite aqui seu usuário, Bruno. Bruno, senha, 1, 2, 3, 4. Eu vou clicar em entrar, ó, usuário ou senha incorretos. Isso aqui é aquele notificador. Ele aparece, fica um tempo, mostra para o usuário, depois posso fechar. Vou pagar a senha e vou digitar. 1, 2, 3. Repara, o componente campo de senha, ele está pronto, a gente não fez nada, a gente só está usando. Quando eu clicar no entrar agora, ó, continua dando errado, certo? Muito provavelmente, porque esse campo de texto aqui, desculpa, esse campo de senha, ele não está retornando 1, 2, 3, ele deve estar retornando o quê? Bolinha, 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 tá? Ah, Bruno, como que eu vou descobrir isso? Gente, aí é tentativa e erro, é teste mesmo, tá? Infelizmente, aqui a gente tem que ficar nessa. Por exemplo, vou pegar aqui o TXT senha, se a gente der uma olhada aqui, ó, talvez ele tenha algum componente que nos dê a senha que foi digitada. Mas aí a gente vai ter que investigar aqui o que, que pode ser, tá? Para a gente poder descobrir, tá? O que realmente... Ah, já sei o que está errado aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Ficou errado aqui, ó, tá vendo? O meu comparar texto, que é esse bloquinho rosa aqui, ele ficou menor. Tem que ser igual, tá? Então, txt senha.texto tem que ser igual a 1, 2, 3. Eu tinha colocado menor, né? Então, não tem como eu comparar se um texto é menor que o outro, nesse sentido aqui, certo? Então, aqui ficou errado. Ah, Bruno, e agora? O que eu tenho que fazer? Gente, se você quiser testar, você vai ter que gerar um APK de novo, atualizar ele aqui no nosso emulador, tá? Aí dá certo, tá? Não é hot deploy no emulador, tá? No Companion dá, e eu acho que no USB também dá. Tá? Vamos ver se for rapidinho aqui, se conseguir instalar, a gente testa. Senão a gente pula essa etapa. Fazer download aqui. Rapidinho, vamos na internet. Beleza. Aqui. Tá aqui, ó, certo? Ó, eu vou pegar ele, eu vou trazer ele para dentro do Nox. Repara que ele não vai criar um outro aplicativo, porque o APK é o mesmo, apesar do nome ser diferente, mas o APK é o mesmo, ele só atualiza, tá? Ele só atualiza aqui o aplicativo, e a gente pode fazer um teste aqui rapidinho. Bruno. Aí esse digite aqui seu usuário é o hint lá, que eu mostrei para vocês. Senha 1, 2, 3. Entra. Aí, ó, bem-vindo. Certo? Funciona. O voltar, ele funciona nativamente, tá? Isso é do Android. Se você vai para uma tela, certo? Vem para cá. Se eu clicar no botão voltar, tá aqui do lado direito,
ele volta. Isso aqui a gente não precisou de implementar, apesar que dá para implementar nos blocos, tá bom? Pessoal, eu acabei ficando sem o chat. Se alguém me chamou, me perdoa. Nossa, agora que eu vi que eu estou sem chat. Acho que, né? Pessoal, então, basicamente, o que nós temos da semana 2 é isso, tá? E aí, na semana 3, já considerando a partir que, né, nós vamos para a semana que vem, a gente vai começar a ver com mais profundidade como que é esse ambiente, apesar do que eu já adiantei aqui, né? A gente vai desenvolver uns outros aplicativozinhos, tentar fazer umas coisinhas para que vocês possam se acostumar, tá? Mas o principal objetivo aqui é que vocês, né, testem, debrucem, tem como fazer o primeiro aplicativo aí do App Inventor. A nossa ideia nas próximas aulas vai ser essa mesmo. Então, a aula, o capítulo 3, a próxima semana é isso. O capítulo 4 também é conhecer mais alguns dos componentes. Tem vários tutoriais que eu deixei para vocês aqui na semana 4, tá? Tudo usando aí o App Inventor. Inclusive, tem uma comunicação com o Arduino, galera que gosta aí de automação industrial, residencial, né? Dá para fazer esse tipo de interação, tá? Um chatzinho com Firebase, eu vou falar um pouquinho do Firebase com vocês também. Então, tem esses recursos aí para que a gente possa estar trabalhando, beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Desculpa, eu extrapolei em 17 minutos, né, o tempo planejado. Se eu não dei boa noite para alguém que entrou depois, acho que a Franciana, eu não sei se eu dei boas-vindas para o Franklin, sejam bem-vindos aí, obrigado, viu, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Beleza, Anne. Luciane, o Gerson, maravilha. Pessoal, então, desculpem ter atrasado aí a aula um pouquinho, tá? Mas a gente vai seguindo aqui nas próximas semanas, tá? Façam, fuçem, mexam bastante, tá bom? Tragam as experiências de vocês, porque a gente vai construindo juntos. Agradecer muito, Rafael, tá, Rafael? Obrigadão mesmo pelas suas palavras hoje, acho que muito legal. E é importante a gente ir incentivando e mostrando para as pessoas que têm várias possibilidades nessa área da TI, tá bom? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite,